E aí, nerd, beleza? Tudo bem com vocês? Está em busca de um controle para melhorar sua jogatina, que seja compatível tanto com o PC quanto com o seu console, mas não quer comprar qualquer controle, quer comprar um controle de qualidade? Bom, eu fiz uma lista com os 5 melhores controles, na minha opinião, tanto apresentando os pontos positivos e negativos deles, como o preço também. Então assista o vídeo até o final se você está em busca de um controle. Para abrir aqui a nossa lista então, o primeiro controle é o GameSir G7 SE. Bom, ele é um controle até bem elogiado, tá ali um dos mais vendidos ali nas lojas que eu pesquisei. Ele é compatível com o Xbox e PC principalmente. Vamos falar um pouquinho sobre seus pontos positivos. Referente a sensor, ele tem um sensor de Hall Effect com gatilhos e Thumber Sticks. O que significa isso? Ele aumenta um pouco mais a precisão, tá? Ele evita aqueles drift, ou seja, cliques involuntários ou até mesmo cliques não relacionados a apertar a tecla, tá? E ele também tem uma consistência bem suave ao teclar os seus botões. Ele, além de ter os botões principais, ele tem dois pads traseiros onde você vai conseguir fazer um mapeamento ali de uma macro ou de um botão específico que você queira mapear. Além disso, ele tem uma alta taxa de polling de 100 Hz, ou seja, ele tem uma baixa latência nos jogos. Você clicou ali já vai dar uma resposta quase que imediata. Sua construção é bem robusta e ele é bem ergonômico. Ou seja, ele é feito com material de uma ótima qualidade e ele não é muito pesado, então você vai conseguir ele transportar ele para qualquer lugar ali sem muita dificuldade. Além disso, ele também tem feedback tático, onde você aperta aquelas teclas, principalmente na parte traseira, e você vai sentir como se estivesse tendo impacto ali num jogo de tiro, ou quando você for frear um carro, você vai conseguir sentir o controle um pouquinho mais pesado ali durante a freabilidade. A durabilidade também dos seus sticks é muito boa, graças ao Drift Free, que é um sensor de Hall Effect. Ele aumenta a durabilidade das peças, principalmente dos analógicos, que normalmente alguns controles nessa faixa de preço eles costumam dar problema. Já vou falar o preço para vocês. Agora a gente falando um pouquinho sobre os pontos negativos desse controle, porque nem tudo são flores, né? Ele só funciona, infelizmente, ele só funciona com fio. Você não vai conseguir usar ele via wireless, não nessa versão. Tem uma versão um pouquinho mais cara dele. A versão mais cara vai funcionar, tá? Eu vou colocá-la na descrição junto com essa versão. Ela também, esse controle vem com a ausência do Trigger Stops físico, que são aqueles botões lá que você consegue remover e encaixar no lugar dos gatilhos. É como se fosse uma substituição num teclado mecânico. E daí esse controle, no caso, ele não tem um botão para você fazer essa substituição. O seu D-pad, ele também é um pouquinho mole. Normalmente os controles têm uma sensibilidade um pouco maior, né, nos analógicos. O D-pad dele já é um pouquinho mais mole. Infelizmente você também não consegue fazer a remoção dos switches frontais. Como eu falei, é bem semelhante ao teclado, onde que a versão do G7, que é o que é acima desse, você consegue fazer a troca ali dos switches. Nessa versão que é SE, infelizmente ela não funciona. Uma outra coisa também, algumas pessoas reclamam um pouco sobre a sua durabilidade. Quando você faz um uso muito intenso, né, tipo joga, sei lá, 8 horas por dia ali, pode ser que ele venha apresentar algum probleminha ou outro no seu analógico. Mas se você vai fazer sua jogatina diária ali de 2, 3 horinhas ali por dia, sem problema. E a última coisa é que depois de um certo tempo de uso também, suas teclas podem começar a apresentar alguns tipos de barulho, como o clique repetitivo, fica tec, 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 mas isso não vai impactar na sua jogatina. Agora a gente indo ao que interessa, qual que é o preço? Nesse momento que eu tô gravando o vídeo, nesse link que eu vou botar na descrição, ele tá saindo por R$260 no Mercado Livre. Eu vou colocar mais 2 opções de compra, tá? Pra vocês não ficarem presos somente no Mercado Livre. E daí a gente vai pro próximo controle então. O próximo controle aqui da nossa lista é um controle bem conhecido por quase todo mundo, que é o controle do Play 5, o DualSense. Desde que ele chegou, ele deu meio que um bafafá na internet, né, referente à sua alta sensibilidade. Ele é um controle muito responsivo. Então vamos falando aqui um pouquinho sobre os pontos positivos dele. Começando então pelo seu feedback apto e avançado. Onde que ele vai clicar, ele já vai te dar um ótimo tempo de resposta. Você basicamente vai sentir a textura, o impacto. Se você tá ali jogando jogo de tiro, as teclas, os gatilhos vão tremer, como se você estivesse mesmo atirando uma arma. Então isso é muito legal, é muito interessante. E ele é compatível com o Play 5 em específico e com o PC também. Então você vai conseguir
retirar todo o recurso desse controle jogando no seu PC. Além disso, os seus gatilhos são adaptativos, tanto o L2 quanto o R2 tem uma resistência variável, onde que eles têm motores específicos nos gatilhos. Dependendo da pressão que você colocar ali na tecla, ali ele vai te dar uma resposta um pouco diferente. Tipo, se você estiver jogando, por exemplo, um jogo que tem um arco e flecha, você vai conseguir sentir a tensão do arco do gatilho. Isso é bem interessante. Para quem gosta de jogar FPS com controle, isso aí é bem legal também. Sua ergonomia também é muito boa, ele tem um design arrojado, já seguindo já o padrão do PlayStation 4, né? Só que com algumas curvas para você ter uma melhor sensibilidade, né? Além dele vir com um microfone alto-falante integrado, você não vai ter necessidade de ter um headphone ali extra para poder utilizar o controle, você pode falar diretamente pelo controle ali, e é de uma ótima qualidade, tanto seus falantes quanto seu microfone, dando até para substituir aí, se você for utilizar um fone de ouvido, você pode usar o próprio falante do microfone. Além disso, ele tem um touchpad e um sensor de movimento, ou melhor, um sensor de giroscópio, né? Onde que você pode inclinar o controle para poder fazer curvas ou até algo do tipo, dependendo do jogo que você estiver jogando. Mas também nem tudo são flores, como eu falei para vocês. Seus pontos negativos são: ele tem uma vida útil de bateria muito pouca, né? Muito pouca é a palavra bonita, né? Pouquíssima, na verdade, de 6 a 10 horas, dependendo do seu uso, né? Como ele tem motores a mais do que um controle comum, sua bateria ela não vai durar muito em comparação ao Series S, por exemplo, a versão Elite. Uma outra coisa também é o seu preço. Comparado a controles de Xbox, ele tem um preço bem elevado. Eu consegui achar com alguns descontos, mas já eu falo o preço para vocês, tá? Então aguardem um pouquinho. Uma outra coisa legal também a sua utilização no computador, infelizmente, ela é bem limitada. Você vai precisar de baixar alguns programas específicos para você poder utilizar. Com drivers nativos, só vai funcionar na Steam, ou você vai utilizar via USB-C, então você vai ter que ter aquela compatibilidade com USB-C. Mas isso aí a gente consegue burlar. Eu tenho até um videozinho aqui que eu ensino para vocês como configurar o controle do Play 5. Quem tiver interesse é só clicar aí no cardzinho. E por fim, pode ser que posteriormente os seus analógicos venham a apresentar aquele famoso movimento fantasma, onde você direciona para um dos lados e ele acaba tendo uma perda de sinal ou até mesmo uma falha. Bom, voltando um pouquinho aqui para a parte de preço, eu consegui um link com descontaço aqui, ele está saindo no valor de R$ 447 no momento desse vídeo. Claro que os preços são variáveis e eu vou dar mais de uma opção para vocês estarem comprando, a não ser somente pelo Mercado Livre. Então vamos para o próximo controle. Seguindo aqui o concorrente direto do controle do PS5, temos o do Series S e Series X, que é um controle também maravilhoso. Eu particularmente até prefiro a forma de disposição ali das teclas, né, da linha do Xbox, onde tem um analógico ali no lugar do direcional, bem mais legal para mim. Então vamos lá falar sobre os seus pontos positivos. Sua ergonomia e design, como eu acabei de comentar, são maravilhosos, onde que reduz um pouco a fadiga dos seus dedos, né? Como os seus dedos não ficam próximos, você vai ter um posicionamento melhor ali da sua mão. Além de alguns modelos vir com aderência, né, na sua textura, onde que você vai ter uma pegada mais firme, né? E com isso você vai conseguir também ali ter uma jogabilidade melhor. O seu D-pad híbrido e aprimorado, ele oferece um direcional em formato de anel, onde que basicamente você estaria utilizando ali uma luva ali, principalmente para jogos de luta. É bem interessante que você vai conseguir ali fazer o direcional rotativo, ou até mesmo aqueles joysticks mesmo para jogo de luta ali, onde você teria que fazer a direção para cima ou na diagonal, você consegue de forma tranquila com esse controle. Além do seu botão, ele tem um botão de compartilhamento dedicado ali no controle, onde que você pode compartilhar imagens. Isso aí é mais voltado mesmo para console, mas no PC você pode substituir esse botão aí por uma macro, onde que você vai adaptar ali uma tecla específica ali para você poder utilizar. Ele tem uma ótima conectividade, ele por mais que seja para a linha Series, ele é compatível com o Xbox One, nativamente compatível com o Windows 10 e 11, Android e iOS. Então ele é um controle ali que você pode conectar em qualquer lugar ali, que ele vai funcionar de forma nativa sem precisar instalar nenhum software a mais. Sua autonomia é muito boa, você conectando uma pilha AA de qualidade, é claro, ela vai ter a duração ali de quase 40 horas, e se você tiver um kit de carregamento, que infelizmente é vendido separadamente, aí você vai ter ali uma jogabilidade ali de uma semana ali para mais. Então é muito bom isso. Além disso, ele tem o famoso gatilho impulse de retorno tátil, que é bem semelhante ali ao do PlayStation 5, onde que você vai ali apertar os gatilhos e ele vai corresponder ali de acordo com o que você estiver fazendo. Se for um jogo de tiro, ele vai simular como se fosse um gatilho de uma arma mesmo.
Agora a gente falando um pouquinho sobre seus pontos negativos. O primeiro seria a bateria, que infelizmente não é inclusa no controle, você teria que pagar a parte essa bateria, e daí vai variar muito de preço para preço. Eu vou deixar aqui na descrição aqui uma recarregável e uma de pilha normal, se você tiver interesse, mas pilha normal você compra aí na esquina perto da sua casa mesmo. Além disso, esse botão de compartilhamento ele fica bem no centro do controle, e às vezes, se você for instalar uma macro, como eu falei para vocês, pode ser que fique um pouco ruim ali durante a jogatina, ter que direcionar o dedo lá pro meio, dependendo do que você estiver jogando. Além disso, ele tem a falta dos recursos ápticos e avançados, como no Play 5, por exemplo, onde tem os gatilhos traseiros, né? Isso aí, dependendo do que você for jogar, você for instalar alguma macro, infelizmente vai ter essa falta no controle, então fica meio a se desejar. E, infelizmente também, ele não tem uma evolução incremental, onde você consegue alterar o seu design, ou até mesmo dar uma incrementada no controle. É um design fixo que só foi reatualizando com o decorrer dos tempos aí, mas não mudou muito a especificação no controle. Bom, vamos para o próximo controle então. Esse é um dos controles mais baratos da nossa lista, que é o GameSir T4 Nova Lite. Ele é um dos controles de entrada, tá? Então você vai conseguir encontrar ele numa ótima faixa de preço. Vamos lá então, os pontos positivos desse controle. Primeiro é seu preço muito acessível, que eu vou falar só no final mesmo, então aguenta aí pessoal. Ele vem com a tecnologia Half Effect, que elimina virtualmente o drift, ou seja, aquele clique indesejado, né? Você consegue cancelar ali graças a essa tecnologia. Além dele ter uma boa qualidade de construção e uma boa pegada. Ele pesa em torno de umas 300 gramas e ele é todo emborrachado, então você vai ter uma firmeza ali na hora de estar jogando, e isso é bem legal. Além disso, ele vem com uma tecla FN, que novamente é uma tecla legal, onde você consegue mudar e ajustar a intensidade da vibração do controle, tanto a dead zone, além dele ser compatível com o próprio computador, Android e também o Nintendo Switch, então isso aí é um ponto positivo para ele. Ele tem uma conexão Triple Mode, onde que ele é compatível com 2.4G, Bluetooth e também via USB-C. Isso aí vai te dar então uma alta conexão com qualquer tipo de aparelho, desde televisão, Steam Deck, Nintendo Switch, Android, PC. Então você vai ter diversos aparelhos compatíveis com ele já com o driver nativo. Além dele ser um controle super leve, como eu falei, 300 gramas você consegue carregar para qualquer lugar, só botando dentro do bolso. Agora os pontos negativos dele, infelizmente, ele não tem recursos avançados, como por exemplo um giroscópio ou alguma iluminação RGB, para ficar um negocinho mais bonito, né? Ele é um controle bem simplão, mas isso aí também tem muito a ver com o seu preço, né? Ele é um controle mais de entrada. Sua bateria também ela é mediana, ela dura ali de 10 a 11 horas dependendo da sua jogabilidade. Agora se você for jogar ali no Bluetooth ou via cabo, aí você vai estender aí por um longo tempo, né? Logo que via cabo já faz o carregamento direto. A sua entrada, ela não é uma entrada de áudio de 3.5mm, ou seja, de fones padrão. Infelizmente você precisaria usar um adaptador para poder utilizar o fone plugado nele, e isso aí não é muito legal. Você tem que ser obrigado a comprar um adaptador para poder usar no controle, né? Mas a gente pode burlar também ligando direto no PC, se você estiver jogando pelo PC. Ele também não inclui na caixa um cabo USB-C. Se você for utilizar o USB-C, você precisa então comprar o cabo à parte, tá? Isso é uma besteira, mas ali no seu dia a dia às vezes você não tem esse cabo em casa, né? Então é uma falta que faz. O seu acabamento dos bubble e dos de pad são ligeiramente frouxos, ou seja, ali durante a jogatina você pode ver que às vezes a tecla parece um pouco mole, por assim dizer, mas não que isso vai impactar ali na jogabilidade, ele tem uma sensibilidade muito boa. E uma outra coisa é, por ele ser um pouquinho mais leve, ele parece ser um pouquinho mais frágil, mas não que ele seja frágil, ele é um ótimo controle. E a gente olhando aqui um pouquinho a faixa de preço dele, dos que eu passei, ele é o mais acessível, que ele dá um valor de R$189, então é um valor muito bom, link aqui na descrição. E para fechar a nossa lista então, o último é o 8-bit TDO. Ele é um ótimo controle também. Ele é um controle também de entrada, então ele é um controle mais barato, o que você vai conseguir encontrar ele ali numa faixa de preço boa, que eu vou falar daqui a pouquinho. Mas vamos falar então aqui de relação a pontos positivos dele. Ele também é um controle de ótimo custo-benefício, tá? Ele é um controle oficial da Nintendo, então isso aí é uma coisa legal, né? Onde que tem mais uma empresa aqui que está oferecendo controles de ótima qualidade e ótimo preço, né?
A sua qualidade de construção, como eu falei para vocês, é muito boa, onde que são peças de ótima qualidade, além de seus gatilhos e botões também terem um ótimo tempo de resposta. Sua compatibilidade é bem ampla, ele é compatível tanto com PC, Nintendo Switch, jogos Android em geral, iOS em geral, além de portáteis. E tudo essa conexão é via Bluetooth. Além disso, ele, infelizmente, ele não tem aquela conexão 2.4 GHz via NFC, que eu comentei nos controles anteriores, mas isso aí eu vou deixar mais os pontos negativos. Sua ergonomia é muito boa, ele tem uma ótima pegada, tá? Além de também ser emborrachado, dependendo do modelo que você comprar. Aqui na descrição eu vou deixar 2 modelos, tá? Para vocês terem opções para poder comprar. Além disso, ele tem uma ótima autonomia, em torno de umas 12 horas ali de jogatina, então você vai conseguir jogar ali de forma tranquila ali por um bom tempo, dependendo da sua jogatina. Aqui falando um pouquinho dos pontos negativos, como eu falei para vocês, ele não tem compatibilidade com 2.4 GHz via USB, então você plugando ali o USB nele, você vai ter um pouquinho de latência se você for jogar pelo PC, mas direto no Nintendo Switch a resposta é quase que imediata, tá? Porque ele é para o Switch, né? Além disso, a ausência dos botões traseiros, ou seja, dos gatilhos táticos e dos botões de complemento, infelizmente ele vai ter essa ausência, e por conta disso ele é um controle mais barato também, além dele não ter compatibilidade com NFC. No caso, isso aí seria mais voltado para quem usa o Nintendo Switch, esse NFC, que seria uma conexão magnética. Além dele também não ter o Half Effect, que os outros controles ali anteriores que eu comentei, eles têm esse Half Effect, né? Que é um melhor tempo de resposta da tecla, como se fosse um próprio gatilho ali de um teclado mecânico. Infelizmente esse controle não tem. E de extra também, ele tem a dependência do cabo USB-C, que não vem junto, você teria que comprar a parte. Mas isso aí também, como eu falei pra vocês, dá pra gente contornar. Ele tá saindo na faixa de R$268 nesse momento, vendido diretamente pela Nintendo. Vou deixar outros links ali semelhantes para vocês estarem dando uma pesquisada de preço. Bom, pessoal, esses foram então os 5 controles na minha opinião. Eu espero que tenha tirado a dúvida de vocês. Se o vídeo ficou chato, se ficou ruim, eu peço que vocês comentem que eu vou buscar melhorar. Todos os controles que eu indiquei tá aqui na descrição. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva e não deixe de ver o próximo vídeo aí que vai ser indicado. Até o próximo vídeo, falou!